a vários textos que a gente não viu, mas eu creio que nós vimos, através do ensino de Jesus em Mateus 23 e outros que a gente tinha visto antes já, o que a gente precisa saber sobre isso, de maneira essencial para andarmos com Deus, da maneira como Ele planejou para nós. No início dessa série, nós vimos que a hipocrisia é uma encenação. A primeira mensagem falava sobre isso, a definição de hipocrisia, que é uma encenação, um fingimento, é tentar parecer cristão, quando na verdade seus interesses são diferentes dos de Cristo. E diante disso, nós vimos que a pessoa pode se arrepender, ou ela pode permanecer no caminho de parecer um cristão, e para isso ela precisa criar para si mesma um cristianismo que a mantém satisfeita consigo mesma. Inclusive a pessoa que é cristã e está lutando com hipocrisia, ela tem que fazer isso. Ou ela se arrepende, ela aceita a realidade sobre o que ela está vivendo e dá os passos, despojar, renovar, revestir, para viver de maneira diferente, pelos motivos certos agora, ou ela tem que criar para si mesma um cristianismo que mantém ela satisfeita com ela mesma, aprovada por aqueles que pensam ser mais vantajoso também essa aparência de piedade, mesmo que seja totalmente reprovado aos olhos de Deus, que sonda mentes e corações. A gente cantou aqui, que Deus faz isso conosco. Jesus fazia isso com aquelas pessoas que Ele mostrou como é que estava o coração delas. Na maioria das mensagens que a gente teve nessa série, houve um tipo de compromisso a ser praticado. Algo que um tipo de desafio para abandonarmos nosso engano espiritual e alinharmos nosso foco com o que Deus quer, pelo motivo certo de termos nossa mente convencida pela palavra de Deus, ou seja, experimentarmos arrependimento, que por ser bíblico, sempre vai produzir frutos novos na nossa vida nova. E a cura completa para essa hipocrisia, seja ela anterior à nossa salvação, ou para aqueles que já são filhos de Deus, é assumirmos o compromisso com Jesus, até que somente a vida dele seja reconhecida na nossa vida. A gente sabe que de maneira perfeita isso vai acontecer, o ajuste final só vai acontecer quando a gente estiver na presença dele. Mas dá para crescer, dá para acontecer muita coisa boa na nossa vida enquanto a gente está aqui. Por isso que Deus nos deu a sua palavra, e nós somos capazes de, pelo Espírito Santo, entender o que Ele quer para nós. Temos poder para viver o que Ele deseja para a nossa vida, não é? Então a mensagem de hoje, final, sobre esse assunto, diz a respeito disso. O segredo é uma devoção verdadeira a Deus. Se isso não acontecer, nós permaneceremos no estado de hipocrisia. Jesus falou nos 3 evangelhos. No de João ele falou de maneira um pouco diferente, o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se a gente seguir isso aqui, do jeito que Jesus pensou quando Ele falou isso aqui, pode ter certeza que a gente não vai ser vencido pela hipocrisia. Jesus está falando de uma devoção, e devoção é um compromisso de apego sincero e fervoroso a Deus, e a sua palavra, porque não tem como a gente estar apegado fervorosamente a Deus, sinceramente a Deus, se não estivermos apegados à palavra de Deus. É a palavra que mostra se de fato nós estamos tendo um relacionamento verdadeiro com o Senhor, do início ao fim da nossa vida. Então, é um apego sincero e fervoroso a Deus e a sua palavra,
de modo que a minha vida demonstre que isso é o mais importante para mim. Porque se qualquer outra coisa for mais importante, eu vou tentar criar uma vida que pareça cristã, mas na verdade eu tenho um outro interesse. E isso é hipocrisia. Jesus falou: se alguém quer vir após mim, isso é um convite que requer uma decisão pessoal. Se alguém quer, esse verbo significa pretender algo, estar resolvido, ou ter a intenção, ou estar determinado. Se alguém tem vontade de vir após mim. Quando você junta tudo isso que Jesus está falando, se alguém está determinado, se alguém tem vontade de ser um cristão, se alguém tem vontade de ser alguém que se identifica comigo, aí ele vai falar o que essa pessoa tem que fazer. E por que alguém ia querer ser identificado como um seguidor de Cristo? Ele já tinha vivido bastante tempo com os discípulos. Não foi a primeira vez que ele encontrou eles que ele falou essa frase. Foi depois de ter passado um tempo com eles, mais de um ano, com certeza. Por que alguém ia querer ser identificado com Cristo, sendo que cada dia que Jesus vivia com seus discípulos, eles não experimentavam a satisfação de muitos dos seus desejos, uma vida mais tranquila, uma religiosidade que se conformava com a religiosidade da época? Por que alguém ia querer ter vontade de ser um seguidor de Jesus? Uma coisa que eu creio é porque o ser humano, quando se depara com a realidade da sua vida, ele chega a um desespero, e Jesus oferece esperança para isso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, convite, e eu vos aliviarei. O que as pessoas ficam cansadas e sobrecarregadas? Com o quê? Com os seus pecados. Quando a gente começa a perceber, isso é o que acontecia com os discípulos. Lembra da pesca maravilhosa que aconteceu com eles? Quando eles estavam exaustos ali, numa situação desesperadora de ter que conseguir o seu sustento, eles nem estavam conseguindo isso, e depois de pescar a noite inteira, Jesus chega para Pedro e fala: agora pesca de novo, mais uma vez. Com certeza, aquilo era um convite gostoso para ser aceito, né? De dia, que não pegava nada naquela situação, mas ele, por causa da palavra de Jesus, decidiu fazer isso. E o que aconteceu? Tanto peixe que precisou de ajuda de outros companheiros para botar no barco. E a reação de Pedro não foi: ah, que bom que eu tenho tanto peixe agora para vender e para comer. Porque ele sabia, ele percebeu naquela hora, que somente Deus poderia ter controle naquela situação, sobre a natureza, sobre os peixes que estavam ali. E imediatamente ele falou: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus não se afastou. Ele falou: é o seguinte, Pedro, quero que você entenda que a partir de agora a sua vida vai ser diferente. Você vai ser pescador de homens. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo ser humano que para pensar na sua vida à luz da Bíblia vai chegar a um desespero, mas ele pode resolver isso na esperança que é em Cristo. Vivermos para nós mesmos e não para Deus, que é pecado,
é o que nos deixa exaustos, irmãos, não é? E a partir daí, pensamos em fazer qualquer coisa para receber um alívio temporário. Pensei em 4 R's que a gente costuma fazer, ou pode fazer. Alguns deles, de maneira muito intensa, eu já fiz. Religião, relacionamentos, remédios ou recompensas passageiras. Só que só a paz de Deus, ou a paz com Deus, melhor, traz alívio permanente. Mesmo que a gente consiga essas coisas, e mesmo que no nosso cristianismo, a gente consiga certos prazeres, certa satisfação nessas coisas, religiosidade, relacionamentos que o cristianismo nos oferece, né? Recompensas passageiras, isso não traz alívio permanente. Só a paz com Deus. E no trecho que Jesus falou em Mateus 11, também ele vai falar da paz de Deus, que é aprender a viver com Ele. Porque quando isso é estabelecido, o que nos atrapalha, que são os nossos pecados, essa barreira é removida da nossa vida, entre nós e Deus. E aí, nossos pecados sendo removidos da visão do Senhor, nós não temos mais nada que nos separa da vida que Ele propõe para nós, e nos dá poder para viver essa vida. Jesus viveu uma vida perfeita, em um mundo depravado, que descarregou todo o seu ódio contra Ele, todo dia, contra o amor que Ele ofereceu. Mas seu amor, como Ele mesmo falou que ia acontecer, venceu o pecado, o ódio, e por isso nos atrai a sua luz, nos mostra o caminho, por isso a gente tem esperança de sair das trevas e começar a viver agora na sua luz e poder ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Por isso ele fala, se alguém quer vir após mim, se alguém quer se tornar um cristão, então a gente começa a perceber, puxa, que coisa boa ser um cristão, que coisa boa que o Senhor prometeu fazer com a minha vida. Só que ser um seguidor de Jesus nesse mundo, assim como foi para ele, também vai ser para nós. Jesus fala, a si mesmo se negue. Isso é uma ordem, não é uma opção. A opção é permanecer na hipocrisia, ou na incredulidade, que também tem a ver com hipocrisia. A si mesmo se negue, esse verbo, ele tem essas características, esse aspecto, declarar não conhecimento ou ligação com alguém, esquecer de si mesmo, perder a visão, o interesse próprio. Essa é a mesma palavra usada por Jesus quando afirmou que Pedro negaria 3 vezes. Lembra que foi exatamente o que Pedro fez, mas da maneira errada, né? Jesus falou, você vai me negar. O que Jesus estava dizendo para ele? Quando confrontarem você, se você me conhece, e se você tem algum interesse em comum comigo, você vai falar que não tem. E foi exatamente o que Pedro fez, não foi? Eu nem conheço Jesus. Ah, mas você não era um daqueles que andava com ele? Olha, você está me confundindo, eu não tenho nada a ver com esse homem. Segundo um comentarista, essa palavra é o oposto exato da palavra confessar. Lembra que Jesus falou assim, aquele que me confessar, é justamente o oposto. Quando a gente confessa, quando a gente fala, eu sou um cristão, eu estou declarando que eu conheço a Jesus e que os meus interesses agora são os interesses de Jesus para mim. Eu estou falando para as pessoas que é assim que eu sou agora. A minha vida é explicada por causa desses novos interesses que eu tenho com Jesus. Ele me deu os interesses novos para eu viver. Não foi eu que inventei, não foi minha igreja que inventou. É porque eu percebo que é nessa direção que Ele quer conduzir minha vida. Ele tem um plano para mim. E agora eu estou declarando, eu estou confessando que eu o conheço e que eu aceito viver para os seus interesses, negando os meus interesses, negando que eu sou importante, negando que o que eu penso tem algum valor se tiver contrário ao que Ele quer para mim.
negando, mas você não queria, eu queria, mas agora eu não quero mais, porque eu descobri que Ele quer uma outra coisa para a minha vida. Mas isso era tão importante para você? Sim, era importante para mim, mas Ele mudou a minha vida, o seu poder é verdadeiro. Cada um de nós é motivado a viver por amor próprio, motivado a satisfazer os próprios interesses, porque acreditamos que nós somos tão importantes, que sabemos o que é melhor para nós, que devemos satisfazer os nossos interesses, e que fazer isso é o melhor que cada um pode fazer por si mesmo. Jesus veio eliminar essa mentira da nossa vida. Se nós soubéssemos o que é melhor para nós, nós não viveríamos vidas tão miseráveis e enlameadas no pecado, e com a culpa e tudo isso, porque nós temos oportunidade de fazer o que nós queremos em muita coisa, mas não dá certo, não produz vida para nós. A gente, mesmo a pessoa que consegue fazer tudo o que ela quis fazer, tem poder, lembra? Até o próprio Salomão que deu testemunho, olha, eu fiz tudo o que eu queria. Lê o livro de Eclesiastes, ele falou, eu consegui fazer tudo o que eu queria. E eu percebi que fazer tudo, conseguir tudo, ter o poder de viver como eu quis. O que ele tem no final? Um vazio, vaidade, aquilo que não preenche. E ele tinha, lembra, um temor do Senhor muito grande no começo da sua vida. E por viver para si mesmo, no final ele tinha uma religiosidade, que Deus foi muito misericordioso ainda com ele, mas não tinha mais aquele temor do Senhor, já não fazia mais sentido, apesar de ter conseguido tudo o que ele queria. Ele dá o testemunho para nós, não entrem por esse caminho. No final do livro ele fala, sabe o que o homem devia fazer? Depois de ter feito tudo o que ele quis, depois de ter conseguido conquistar tudo o que ele desejou, ele não devia ter feito isso. Ele devia ter temido o Senhor e guardado os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E se ele fizer isso, ele vai ser bem, bem contente, bem feliz. Não em conseguir tudo o que ele quer. Fico imaginando a crise de hipocrisia que Salomão deve ter vivido. Nós idolatramos a nós mesmos e queremos ser cristãos, desde que Cristo não atrapalhe nossos planos. Tentamos encaixar Jesus num bom lugar, mas não como aquele que deve nos ensinar a viver para os interesses dele, porque isso sim é o que precisamos para não desperdiçarmos nossas vidas em coisas sem valor eterno. Jesus confrontou os hipócritas, porque apesar de viverem para os seus interesses, queriam aparentar que viviam para Deus. Lembra, todas as mensagens de Mateus 23 falavam sobre isso. Na verdade, viviam atrás de conhecimento humano, né, criavam certas leis, certas regrinhas deles mesmos, né? Mas eles não viviam para conhecer a Deus e a sua sabedoria. Viviam atrás do poder sobre os outros. Eles queriam que as pessoas, né, fizessem o que eles queriam, mas não para servir a Deus. Viviam atrás de boas obras que exaltam a justiça própria, mas não exaltam a Deus como Ele é bom, como Ele é justo. Viviam pela aprovação dos outros, não a de Deus. Viviam pela riqueza desse mundo, não a eterna. Viviam com uma aparência de santidade, que o próprio povo falava, nossa, esses homens são muito santos, mas eles não tinham uma vida transformada no nível do seu coração. Por isso Jesus nos diz que se tivermos a nós mesmos como centro das nossas vidas, ou seja, se vivermos para a satisfação dos nossos interesses, não estamos vivendo como cristãos. Nós estamos vivendo como hipócritas. A hipocrisia é combatida e vencida quando nossa devoção a Jesus
nos leva a abrirmos mão de nossos interesses, justamente porque decido parar de tentar fazer com que os outros sejam devotos à minha pessoa, minha personalidade, meus pensamentos, meus desejos, conquistas, ações, enfim, e decido gastar a vida para que exaltem a Jesus. E eu vou precisar negar a mim mesmo, precisar abrir mão do que me interessa muitas vezes, porque o que interessa a Jesus é o que importa, ele falou. E assim meu fingimento é vencido, porque estou dedicando o meu amor. O amor vem através de pensamentos, de palavras, daquilo que eu dedico à minha vida, daquilo que eu sou realmente devoto. Não mais a mim mesmo, porque eu sou incapaz de trazer satisfação a mim mesmo e incapaz de trazer satisfação aos outros, mas dedicação a Jesus, cuja vida tem o poder de satisfazer as necessidades reais de todos, e até as minhas necessidades. Mas Jesus continua, ele fala uma outra ordem: dia a dia tome a sua cruz. Significa morrer. Já temos falado em várias mensagens, né? Outras pessoas aqui pregando também, explicando sobre isso. Mas a cruz é isso, né? Morrer de maneira pública, violenta, ou seja, radical, humilhante, para nós mesmos, sendo separados do pecado e da culpa. A cruz é um lugar de sofrimento para matar aquele que está lá. Até que quem está lá morra. Para nós que já recebemos o perdão dos pecados, mas ainda somos pecadores, a cruz deve servir para matar, isto é, nos separar dos pecados diários que cometemos todos os dias, e de eliminar as resistências em vivermos para os interesses de Jesus. A gente pergunta assim para Deus: mas isso aqui não é pecado, né? Então eu posso fazer? Depende. Será que é o que Deus quer para a sua vida? Será que isso vai contribuir realmente para o que Jesus quer para você? Isso precisa morrer. Viver para si. Ficar brigando, ficar insistindo em conseguir o que quer, porque acredita que sabe o que é melhor para você. Tem que morrer isso aí. A gente tem que se separar de viver por nossos interesses. Morte, lembra? O conceito é separação, não é? Afastar uma coisa da outra. Naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós agimos, para agradar nós mesmos. Se você achar estranho, né? Porque a cruz, ela está diante do mundo inteiro. Se você achar estranho ser desprezado como cristão, porque você quer viver para Deus em certos aspectos que você já sabe que Ele quer de você, se você achar estranho ser desprezado como cristão, você vai recuar ante as oportunidades de se identificar com Cristo e os interesses de Cristo. Mas por outros interesses vai querer se identificar com Cristo sem o custo de ser cristão. Então o que vai acontecer? Quando surgir uma pressão, de você ter uma posição, de falar, eu não vou fazer isso aqui, mesmo que eu queira muito. Se você achar estranho agir assim, você vai fazer o que você quer realmente. Mas quando estiver diante de outros cristãos, você vai colocar a roupa de um cristão normal, comum. E você sabe que não pagou o preço de ser um cristão naquela situação. E como é que chama isso? Hipocrisia. Se você achar estranho ter que negar seus desejos contrários ao que Deus quer para você, você vai tentar achar um meio de se satisfazer, ao mesmo tempo em que vai tentar espiritualizar, vai tentar parecer um cristão, e isso também é hipocrisia. Se você achar estranho ter que sofrer nesse mundo por ser cristão, vai negar Jesus com suas palavras e seu comportamento,
Ao mesmo tempo que você vai se apresentar aos cristãos como se você estivesse andando igual a todo mundo que é o cristão, como uma testemunha fiel, sem se arrepender disso, isso é hipocrisia. A hipocrisia é combatida e vencida quando nossa devoção a Jesus nos leva a nos separarmos de tudo o que não contribui para sermos parecidos com Jesus. Talvez sejam pecados bem conhecidos, talvez pecados de insistir em viver por nossos desejos, que é às vezes mais camuflada a coisa. Seja como for, quando morro para o meu egocentrismo, estou matando aquilo que me escravizou e me matou, que foi o pecado. E caminhando na direção da vida cristã realmente livre, pronto para obedecer a Deus de coração. E isso elimina a hipocrisia. E é por isso que Jesus termina no seu convite e nas suas condições para esse convite ser verdadeiro. E siga-me dia a dia, ele falou. Significa antes, se a cruz é para morrer, agora seguir é para viver, para aprender a obedecer a Cristo como um discípulo, cada dia, que nos faz viver para a nova vida que nós possuímos em Cristo. Deus não nos tira a vida para nos deixar sem nada, não existe isso. Não existe simplesmente, sumir, desaparecer. Ele nos dá, Ele tira de nós aquilo que a gente chamava de uma vida que só nos escravizava e nos matava no final, para nos dar uma nova vida para viver. E essa vida só funciona de acordo com o novo manual de instruções, que é a Bíblia. Senão não funciona. Essa vida significa aprender a obedecê-lo em tudo que ele ensinou, para você se tornar o que ele planejou. Percebe? Não interessa mais o que você acha que é melhor. Aquela vida morreu, ficou para trás. Agora, em cada aspecto, a gente tem os mesmos aspectos, Você trabalhava antes, você trabalha agora. Você se relaciona com os outros antes, você se relaciona agora. Mas agora tudo é novo, Deus fala. Eu vou enxergar completamente diferente. Como é que eu vou viver em cada área que Deus me dá? Porque eu tenho uma nova vida agora, eu tenho um novo manual de instruções, eu tenho poder para viver no manual de instruções, porque Cristo vive em mim. Essa vida significa aprender a gastar tudo o que nós somos e temos para servir a Jesus. Para você receber toda a recompensa que Ele planejou para você. Parte dessa recompensa a gente vai recebendo agora mesmo, na transformação da nossa vida, e perceber como nossa vida é muito boa com Ele, como realmente Ele nos resgatou de coisa da nossa cegueira, da nossa podreira, e nos deu uma vida nova, nos deu pensamentos, princípios novos, nos deu uma mente nova, a mente do Senhor Jesus. Nós somos capazes de viver a novidade de vida que nós temos. Mas a gente precisa servir a Ele para isso acontecer, precisa seguir o manual. E Ele já nos recompensa aqui mesmo. E imagina depois, irmãos, o que Ele promete para nós. Ele nunca brincou em nos prometer algo muito bom. Ele não tira algo da nossa boca ruim para deixar a gente sem nada. Ele falou que, gente, tem coisa muito boa para vocês. Acreditem em mim. Eu vou lá preparar coisa muito boa para vocês. Mais uma vez, ontem eu pude perceber isso. Uma vez por ano temos um churrasco de amigos do colégio que a gente estudou, e foi ontem. É engraçado, daquele grupo, e vários foram no acampamento cristão que eu fui a primeira vez na minha vida, com 15 anos de idade. Vários daqueles que estavam lá, estavam no acampamento também. Nenhum de nós, nem eu, conheci Jesus nesse acampamento. Mas depois de 5 anos eu conheci a Cristo.
E só eu daquele grupo ali conhece a Cristo. É engraçado. Eu tenho certeza, e eles sabem disso, já falei isso aqui também. Eu tenho certeza que daquele grupinho, eu era o pior. E eles sabem disso. Eles até me lembram disso às vezes. Como nas aprontações eu aprontava mais. Quando eles às vezes estavam tímidos em aprontar as coisas erradas, eu incentivava mais. Foi interessante. Porque mais uma vez, né, assim, num contexto onde pode acontecer zombaria, né, tipo tiração de sarro, porque agora você é pastor, não sei o que lá. É engraçado como um dos que estavam ali, chegou para mim e falou, olha, aquele lá, ele está pensando em se separar da sua esposa. Por que você não vai lá e conversa com ele, né, sobre isso? Todo mundo já estava ficando meio mamado, né? Tinha tomado ali a cerveja, era à vontade, sou eu que bebo água e Coca-Cola ali. Então, falou, por que você não vai lá? Aí esse cara falou assim, falou para esse ali, que estava pensando em separar da esposa, tinha falado alguma coisa, falou assim, porque uma vez, o Piti falou uma coisa do meu casamento que eu nunca mais esqueci, e salvou meu casamento. Eu tenho certeza, pessoal, eu nem lembro o que eu falei para esse meu amigo. Eu tenho certeza que não deve ter sido algo, nada demais, assim, nada assim, acho que nem entendeu direito. E no meio da manguaça ali, né, em algum tempo passado, difícil de entender. O que é engraçado? Há uma diferença, que eu tenho certeza que não sou eu. Deus vive na minha vida. O mérito é todo dele. A minha vida estaria ainda mais afundada. Eu fiquei vendo, eu seria talvez o pior ali, eu continuaria sendo ali dentro o pior, se Deus não tivesse me alcançado, se Ele não tivesse me dado uma vida nova para viver. Ele faz isso. Agora, o que eu faço com isso? Eu tenho que aproveitar, tentar marcar uma conversa com esse amigo que está pensando em fazer essa besteira, e com os outros que têm um tipo de abertura. Só Deus tem a resposta para a vida deles. Ele precisa entender isso aí. Quem sabe não vem mais um, está aqui um dia. Quem sabe, né? Se Deus salvou o Pitiquira, Ele pode fazer isso com qualquer um. Essa vida significa aprender a gastar tudo que nós somos e temos para servir a Jesus. Davi falou o seguinte, essa questão, se a gente pensar em hipocrisia, aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. O Senhor é mesmo, não é? Mas ele vivia desse jeito por causa disso. Aborreço, eu odeio a duplicidade. Duplicidade é você ter uma mente dividida, vacilante. Eu quero Deus, mas eu quero muitas outras coisas também. Isso é o combustível da hipocrisia. A palavra sinceridade no Antigo Testamento é o oposto dessa palavra duplicidade. Significa não algo dividido, vacilante, mas algo bem estabelecido, firmado, como certo. É isso que eu sou, e é assim que eu vivo, e acabou. É o antídoto da duplicidade.
Foi essa confrontação que Elias fez no seu povo de Israel. Lembra naquela ocasião? Que ele pergunta para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Decidam. Se o Senhor é Deus, seguiu. Jesus falou: se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, me segue. Elias falou: se Deus é Deus mesmo, segue a Ele. Se Baal é Deus, segue Baal. E o povo? E muitas vezes essa resposta que nós damos para Deus achando que existe esse tipo de resposta. Só tem duas. Ou eu estou seguindo a Deus, ou eu estou seguindo algo que não é Deus. E seguindo a Deus, eu não posso ficar caindo do outro lado, né? Cocheando entre dois senhores. Foi uma das épocas de maior idolatria do povo de Israel, porque tinham a Deus como uma ideia, uma boa ideia, bonito, uma teoria, mas na prática, eles se refugiavam, eles dedicavam a Baal, dedicavam a seus ídolos. Seus ídolos eram o que eles achavam que dariam para eles o que eles mais precisavam. Por isso Elias teve que mostrar a diferença entre Deus verdadeiro e aqueles deuses de mentira. Jesus ensinou a mesma coisa em Mateus 6,24, não ensinou? Ninguém pode, não é possível servir a dois senhores. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus. Ele coloca as riquezas, mas pode completar a frase com qualquer coisa que você quiser. É impossível viver o cristianismo servindo a dois senhores. Não dá, Jesus falou. Se Ele é Senhor e Mestre, e eu sou discípulo, o que Ele ordenar, eu devo fazer. Porque se não fizer, irei parecer um discípulo que na verdade não estou sendo. E isso é hipocrisia. A hipocrisia é combatida e vencida quando nossa devoção a Jesus nos leva a obedecer de coração à palavra de Deus. Porque dessa forma vivemos de maneira coerente a nossa nova vida que Jesus conquistou para nós. Uma vida liberta do pecado para viver somente para Deus, como um discípulo de verdade. Ou seja, livre da hipocrisia. Eu vou mandar algo como um compromisso prático, a última tarefa nessa série, né? Para você ler em atitude de avaliar a si mesmo, perguntar a Deus por onde começar em sua vida e se dedicar com sinceridade, confessar a Deus o que tem vivido diferente da devoção a Ele, anotar maneiras específicas de praticar as alternativas justas para substituir os pecados enganosos. O que eu vou mandar? O texto que tem naquele livreto que usei como base lá no começo das mensagens sobre hipocrisia do Richard Baxter, que é algo que eu já li na minha vida, durante essa série, várias e várias vezes, me ajudou bastante, às vezes identificar uma área, às vezes mais para frente no texto identificar outra área, e pode ter certeza, pessoal, se funcionou, se funciona a gente se aplicar para o pecador aqui, vai funcionar para outros também, vai funcionar, se a gente poder seguir isso aqui, ler com uma atitude correta, perguntar para Deus, enfim, fazer esse exercício, isso nos ajuda bastante. Então eu estou falando que esse texto, nunca pensem nisso, quem está aqui na frente está falando de cima para baixo, né? Superior.
mas é algo que Deus está trabalhando na vida do pastor, da ovelha, da mesma forma. Mas eu quero ler esse trecho aqui. Ele é um texto pesado, escrito na época dos puritanos, que pecadores como nós também procuravam a não deixar que a hipocrisia assumisse o controle das suas vidas. Ok? Vou ler e vocês vão receber depois. Ai do mundo por causa da hipocrisia. Ai dos membros carnais da igreja. Ai dos pastores ídolos e dos cristãos aparentes, nominais e sem vida, de qualquer facção religiosa que seja, pois Deus não será zombado. Eles são cristãos, mas é como um falso cristianismo, enquanto suas almas são estranhas à verdadeira estima e utilidade de Cristo. Eles são crentes, mas com uma crença simulada, descreveu Tiago 2. Eles acreditam que Deus deve ser amado acima de tudo, mas não o amam. Eles acreditam que a santidade é melhor do que todos os prazeres do pecado, no entanto, eles não escolhem, mas o odeiam. Eles são religiosos como a religião aparentemente vã, que não os humilha nem refreia suas línguas, Tiago 1,26. Eles são sábios, com uma falsa sabedoria. São sábios o suficiente para provar que todos os seus pecados são completamente legítimos ou apenas pecados perdoáveis, e sábios o suficiente para rejeitar o remédio que os curaria, para refutar o médico, responder ao erudito pregador de todas as curas, escapar da salvação, garantir um lugar no inferno e manter-se ignorantes até que cheguem lá. Eles são convertidos, mas com uma conversão simulada, que os deixa carnais, orgulhosos e mundanos, como eram antes, sendo nascidos da água, mas não do Espírito, e sendo ainda sensuais, João 3, 5-6 e Judas 19. Eles se arrependem, mas com arrependimento simulado. Eles se arrependem, mas não abandonam seus pecados, nem os confessaram e lamentaram, mas odeiam a reprovação e justificam seus pecados. Eles são honestos, mas com uma falsa honestidade. Embora praguejem, amaldiçoem, ofendam, difamem, caluniem e desprezem a piedade em si, ainda assim eles têm boas intenções e têm um coração honesto. Embora não recebam a palavra com devido enraizamento em seus corações, são abomináveis, desobedientes e reprováveis para toda boa obra, eles são honestos com relação a tudo isso. Lucas 8,15, Tito 1,16. Eles amam a Deus acima de tudo, embora amem não pensar ou falar dele seriamente, mas odeiem sua santidade e justiça, sua palavra e seus caminhos de servos sagrados, e são como aqueles que as Escrituras chamam de odiadores de Deus, e não guardam os seus mandamentos, nem vivem para a sua glória. Eles amam os servos de Deus, mas não se importam se o mundo se livraria de todos eles, e consideram-no apenas um grupo de indivíduos presunçosos e problemáticos, e tão hipócritas quanto eles. E os pobres cristãos, que são cruelmente usados por eles, pensam que eles não estão brincando quando professam amar os adoradores de Deus. Eles não amam o dinheiro, nem as terras, nem os desejos com esse tipo de amor, tenho certeza. Eles também sempre têm bons desejos, não são desejos simulados como os de Tiago 2,15, que desejavam que os pobres fossem alimentados, vestidos e aquecidos, mas nada lhes dava a isso. E bons desejos, como o preguiçoso que se deita na cama e deseja que todo o seu trabalho seja feito. Provérbios 21:25, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Eles oram, mas com orações simuladas. Você pouco pensaria que eles estão falando com Deus mais santo, pelo menos para salvar as suas almas, quando são mais sérios em seus próprios jogos e esportes. Eles oram por graça, mas não podem suportá-la. Eles oram por santidade, mas estão decididos a não aceitar nada disso. Eles oram contra seus pecados, mas nenhuma súplica pode persuadi-los a abandoná-los. Eles teriam um ministério falso, uma disciplina falsa, uma igreja falsa, um sacramento falso, ao fazerem uma profissão falsa, e dariam a Deus apenas uma falsa obediência.
Como posso mostrar através de todos os detalhes, por mais que seja tedioso? E tudo isso porque eles têm apenas uma fé simulada, eles não acreditam que Deus esteja sendo sincero com eles em seus mandamentos, ameaças e predições de seus julgamentos, como Ló para seus genros. Gênesis 19:14, acharam, porém, que ele gracejava com eles, e portanto eles servem a Deus como quem zomba dele. Ó hipócritas miseráveis, isso é de acordo com a santa profissão de vocês? Vocês se chamam de cristãos e professam crer na doutrina de Cristo. Isso é compatível com o cristianismo, com o seu credo, com os 10 mandamentos, com a oração do Senhor e com o resto da palavra de Deus? Vocês não tinham ninguém além do santo e zeloso Deus para zombar? Vocês não tinham nada menos do que religião e questões de salvação e condenação para brincar? Vocês servem a Deus como se ele fosse uma criança, ou um ídolo, ou um espantalho, que não conhece o seu coração, ou se agrada de brinquedos, elogios e espetáculos, dizendo sobre certas palavras, ou atuando uma peça diante dele em um palco. Você sabe o que oferece para quem o oferece? Seu poder é onipotente, sua glória é 10 mil vezes superior à do sol, sua sabedoria é infinita, milhões de anjos o adoram continuamente, ele é teu juiz e rei, ele abomina hipócritas. Se você visse apenas um vislumbre da sua glória, ou do mais inferior de seus anjos, a visão iria te despertar de seus sonhos e divagações, assustando para longe da sua hipocrisia e leviandade, para uma consideração séria a Deus e a seu estado eterno. Malaquias 1:8, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti, te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Se seus servos colocassem diante de você sobre a sua mesa as penas em vez das aves, e os cabelos em vez da lã, em vez da carne, as escamas em vez dos peixes, porém você não pensaria que eles preferiam zombar do que servi-lo? Quão caro alguns pagaram mesmo nessa vida, por zombar de Deus. Veja o caso dos filhos de Abraão, Levítico 10, 1-3, e de Ananias e Safira, em Atos 5. Informá-lo se com a figueira, Mateus 21:19, você oferece a Deus apenas folhas em vez de frutos. Você está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. Você não lê o que ele diz à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:15-16? Nem és frio, nem quente, quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isto é, seja um infiel declarado ou um cristão santo, sincero e zeloso, mas porque te chamas de cristão, e não tens a vida ou o zelo de um cristão, mas cobre tua maldade e carnalidade com aquele santo nome, eu te rejeitarei como um vômito abominável. O coração de um crente doeria ao pensar na hipocrisia da maioria dos que usurpam o nome dos cristãos e em como eles zombam de si mesmos com crueldade. Que glória é oferecida a eles, e eles a perdem por suas brincadeiras. Que preço está em suas mãos, que misericórdia é oferecida a eles, e eles a perdem em suas diversões. Que perigo está diante deles, e eles cairão nele por sua brincadeira. O peso da sua salvação não deveria inibir essa frivolidade? É melhor você desgastar toda a cidade e fazer piada disto, do que brincar com sua alma no fogo do inferno. Então você descobrirá que o inferno não é assunto de brincadeira. Se vocês zombam da sua salvação, onde vocês estarão em seguida? Se você brincar com o tempo, recursos e com a misericórdia até que eles acabem, você estará perdido para sempre. Não perca tempo até que você tenha tomado o remédio. Pobres hipócritas sonhadores, o tempo é tão doce, a vida é tão curta, a morte tão segura e próxima, e Deus tão santo, justo e terrível, e o céu tão glorioso e o inferno tão quente, e ambos eternos. E ainda assim, você não será sincero quanto aos seus esforços?
Levantem-se, continuem se esforçando, hajam como homens que vocês são, e se preocupem como nunca com o que será de vocês na eternidade. Aparte-se da injustiça se vocês professam o nome do Senhor. Não deixe que o mundo enganador o iluda por um momento, e o mundo obtenha o principal, o coração, enquanto Deus tem apenas a concha vazia. Uma religião simulada apenas manterá uma esperança simulada, uma paz simulada, e uma alegria e conforto zombeteiros, até que Satanás tenha feito sua obra e esteja pronto para te desamarrar e abrir teus olhos. Jó 8,13, são assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. Jó 27, porque qual será a esperança do ímpio, quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor e lhe sobrevindo a tribulação? Jó 20, porventura, não sabes tu, que desde os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve, a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus, e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, apodrecerá para sempre, e os que o conheceram dirão, onde está? Jogue para longe, então, com a formalidade hipócrita e gracejos, seja sério e sincero por tua alma e por teu Deus. Vamos orar. Senhor, o Senhor é um Deus que nós não temos noção, muitas vezes, nem do que estamos fazendo aqui. Eu peço que o Senhor nos leve a um arrependimento profundo, Senhor. Nós não sabemos se nós temos o dia de amanhã para vivermos para Ti. Nós somos pessoas que realmente brincam com aquilo que o Senhor fez, aquilo que custou tanto para o Senhor, aquilo que é tão sério, aquilo que define a eternidade de uma pessoa, aquilo que define a nossa eternidade. Nós somos acostumados, Senhor, a achar que qualquer coisa serve para o Senhor, que está bom vivermos a nossa maneira, porque afinal de contas o Senhor nos ama e é misericordioso. A gente não pensa que é justamente porque o Senhor nos ama e é misericordioso que nós devíamos gastar nossa vida para o Senhor. Que nós teríamos uma alegria crescente em aceitarmos a vida que o Senhor Jesus nos propõe, em pararmos de aceitar um compromisso que na verdade é hipocrisia, como se nós pudéssemos estabelecer para o Senhor limites, para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, como se nós fôssemos sábios, e tivéssemos o poder de levar a nossa vida onde ela deve chegar dentro do teu plano. Produz em nós, Senhor, uma visão clara do Senhor, por meio da Bíblia, que a gente seja sério, sem se importar se os outros estão sendo ou não estão sendo. Ajuda a gente a não medir a nossa vida pela maioria, Deus, mas pelo que o Senhor pensa de nós, que está na Bíblia. Ajuda a gente a ser radical, Senhor, em obedecer a Tua palavra, pela motivação de agradar a Ti, e
ter certeza de que o Senhor cuidará de nós, ainda que as consequências mais infernais venham sobre a nossa vida. Porque o Senhor é Deus, sobre tudo, sobre todos. Nós não queremos cantar aqui de brincadeira, Deus. Nos ajuda a vivermos na semana atentos às tantas oportunidades que o Senhor nos dá, para jogarmos fora toda hipocrisia, todo fingimento, toda tentativa de sermos aceitos por outras pessoas, nos valores dessas pessoas, Deus, e negociarmos aquilo que o Senhor já nos deu, a tua aceitação incondicional, eterna. Quem pode preencher o nosso coração, se o Senhor não estiver preenchendo? Que amor que pode nos satisfazer, que seja comparável ao do amor que o Senhor tem por nós? Nos ajuda, Deus, nós somos pecadores. Daqui a 5 minutos nós somos capazes de esquecer tudo isso. Pedimos tua misericórdia, Deus, para a gente ter um compromisso com o Senhor, que vai agradar o Senhor de verdade, e vai nos ajudar a levar outros a conhecer o Senhor também. Nos ajuda, só o Senhor, Pai, faz isso em nós, e é só a nossa obediência que coopera com o que o Senhor quer fazer.